Eita glória! Opa! Chegamos! 2025 já com o segundo episódio do Produtivamente. Glória a Deus. Vamos chamar de violento esse episódio. Internacional. Internacional. Cara, o negócio tá ficando forte, hein? Glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Rapaz, olha só. O tema de hoje é o som do propósito. Vou botar um tema no episódio de hoje. O que tu acha? Tu sabe quando eles chegaram aqui, não sei porquê, assim, eu toco instrumento também, mas me deu uma vontade de tocar, assim, de fazer um louvor, sabe? Uau! Não sei porquê. E agora Caramba! tu falou isso, O som do propósito. Há momentos que na vida tudo parece perdido, mas é exatamente nesse momento, Igor, que Deus entra em cena e transforma histórias quebradas em propósitos eternos. Hoje você vai ouvir uma dessas histórias, com certeza. Amém. Nosso convidado de hoje é Bruno Sá Júnior, um jovem que viu sua vida mudar de um vazio sem direção para um chamado que impacta o Brasil e as nações. Bruno, é uma honra ter você aqui hoje no Produtivamente. Seja bem-vindo. Deixa eu corrigir aqui. Missionário Bruno. Que se tem um status, ou que a gente pode chamar de status, né? Que a gente precisa mencionar é quando se tem um missionário, cara. O Bruno é do Equador, está no Brasil há um período de tempo significativo, já há uns 3 anos. E Deus tem feito coisas grandiosas e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história desse menino que já podemos dizer que é um grande homem de Deus, porque tem vivido coisas extraordinárias. Ele vem de Xangri-Lá, Atlântida, da base missionária Vidas para Cristo, representando o povo do Vidas para Cristo, que vem com um projeto agora daqui mais alguns dias, Igor, que impacta o Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque eles entram no planeta Atlântida para evangelizar. Há 10 anos, eu tô arrepiado aqui, ó. Há 10 anos eles têm esse projeto. Eu tive a honra de participar nos primeiros anos como voluntário ali. E eu digo pra ti, toda vez que a gente vai lá, nosso coração se alegra. Porque a gente vê um trabalho incrível e maravilhoso. Mas antes de nós entrar no assunto, deixa eu dar as boas-vindas pra ele. Seja bem-vindo, Bruno. Amém. Gente, boa noite. Primeiramente, falar pra vocês e manifestar a minha alegria de estar aqui neste lugar, neste podcast Produtivamente, né? Primeiramente, queria falar que fiquei muito assombrado com o nome do podcast, né? Porque, uau, realmente Deus está levantando pessoas produtivas. Uau. E eu creio que as pessoas que farão parte desse projeto, e isso inclui vocês serão produtivos para aquilo que a gente precisa da parte de Deus. Amém? Então, gente, estou muito feliz, sim, compartilhar esse momento com vocês, sim, compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que o Vidas para Cristo tem sido na minha vida. Tem sido um negócio assim que me deixou ponta cabeça, literalmente. Sim, a minha vida, a minha rotina, a vida ministerial, tudo tem sido de forma diferente, né? No momento que nós chegamos aqui, né? Mas a gente está muito feliz, né? Os pastores lá, pastor Ezequiel, pastora Karina, eles também estendem o abraço aqui para vocês, sim. Falar para vocês que eles também estão muito felizes, vocês são família, vocês são de casa, então falar isso, né? Toda a família está muito feliz. Obrigado, Bruno. A gente se sente muito honrado em receber vocês aqui, né? A gente começa a falar um pouquinho do que é o Vidas para Cristo, né? O Vidas para Cristo é algo que impacta gerações. Cara, no tempo que eu trabalhei como voluntário, eu presenciei pessoas assim, ó, que a gente, na época, quando começou o projeto, né? Teve tempos assim que o pessoal estacionava o ônibus em frente à igreja onde a gente fazia o movimento. E aí as pessoas desciam do ônibus e viam uma galera muito maluca, tocando um pagode gospel, tocando uma rave gospel, e muitos criticavam a gente. E aquela galera vinha ali assim, eles não estavam ouvindo, eles estavam vendo só um ritmo. Daqui a pouco eles chegavam e tinha uma galera para recepcionar eles ali com uma maquiagem, com alguma coisa. E, cara, eu vi algumas vidas dizerem assim pra mim, assim, ó, eu era filmmaker na época, e aí eles diziam assim: vocês estragaram o meu planeta. Eu não consigo mais ir pra lá.
e ficavam ali naquele ambiente até o outro dia, virava a noite ali, aí tinha a palavra, daí tinha um momento, aquele momento do rap, do hip hop, e o pastor Juliano Rimador, que faz um trabalho evangelístico muito forte, ia pra lá. Na época teve também o DJ Matheus Lazarete, o Jason Santos, nosso amigo, participou de uma edição também lá. E, cara... Mas é dentro Não, ou é fora? Perto, mais ou menos 800 metros da onde acontece o Planeta Atlântida. Bem perto. Hoje não tem mais o estacionamento na frente ali da igreja, mas é tudo muito perto. Então hoje eles preparam ali e vão para o evangelismo de campo lá, e vão lá para frente mesmo. Na época já fazia isso, mas naquela época começava já nos ônibus. E, cara, quantas pessoas a gente via? A gente fazia a recepção dos planetários do pessoal que vem pro planeta. Os ônibus, o pessoal estacionava os ônibus ali, a galera descia, daí a pessoa chegava ali, vamos fazer uma maquiagem pra ti, pra tua festa abençoada. Posso orar pra abençoar a tua festa? Daí tu pensa, cara, vou orar pra abençoar a festa do cara. Só que quando tu começava a abençoar, cara, tu constrangia as pessoas. E esse projeto que começou tão singelo, de uma forma tão simples, numa linguagem tão jovem, muito criticado na época pelos religiosos. Sim. Cara, mas teve um impacto tão grande. Hoje a gente tem homens de Deus que ministram a palavra que foram alcançados nesse projeto, né? E hoje o projeto alcançou uma proporção, vamos dizer assim, a nível de Brasil e fora de Brasil, né? Porque nós temos o exemplo do Bruno, que vem pro Brasil e hoje faz parte do Vidas para Cristo. Mas veio pro Brasil por causa disso ou por outro motivo? Não. Tá, peraí. Vamos lá. Agora eu vou fazer... Peraí, vamos começar do início. Eu atrapalhei tudo hoje aqui. Hoje, né? Mas, cara, tem um propósito, tá? Antes de nós chegar no Bruno missionário aqui e nós começar a falar dessa parte, porque eu queria exaltar hoje um pouquinho aqui Deus na vida deles nesse projeto, porque 10 anos, Igor, não é 10 meses e não é 10 dias, é 10 anos com um projeto assim hoje, com uma base estruturada, então eu precisava falar disso, né? Para que quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça. Tá? Em primeiro lugar, isso, mandar um abraço para o pastor Josequiel, que é o idealizador, fundador desse projeto, né? A pastora Karina, minha prima, e mandar um abraço para eles, sim, porque foram pioneiros desse projeto e com uma visão tão do céu, assim, hoje alcançando o Brasil, né? Mas antes disso, voltando pro Bruno aqui, depois a gente vai falar mais de Vidas para Cristo, e aí sim, a gente vai entrar nessa tua pergunta. Eu quero começar direto lá no início mesmo, no início. Bruno, sim. Como alguém que estava perdido e sem rumo consegue ouvir um chamado tão claro de Deus? Conta pra gente como que tudo começou na tua vida. Sim. Bruno, né, era um jovem comum, né, ordinário, levava uma vida comum na perspectiva, né, deste mundo, na perspectiva da sociedade, das pessoas. Eu me lembro que faz 3 anos eu já tinha começado uma carreira de marketing, sei que já levava 1 ano. Né? Então, basicamente, né, a minha vida sempre foi uma vida baseada, né, naquilo que meus pais direcionavam, se o que eles falavam, você precisa estudar, se preparar. Mas eu vejo também de um contexto cristão, né? Minha família sempre foi uma família cristã que servia e, na verdade, atualmente, a maior parte da família da minha mãe, eles servem a igreja, né? Então eu veio desse contexto, assim. Mas tu sabe que filho de crente não é crente. Uau! Então, geralmente os jovens que se encostam no chamado e até na própria salvação dos pais, pode ser um perigo, né? Porque você não é salvo e você não vive um chamado e um propósito encostado no chamado de outra pessoa. Você precisa descobrir e encontrar isso em Deus, né? De forma pessoal. Né? O chamado é algo pessoal, né? O chamado é como uma identidade. Sim. É intransferível. E único. Se isso não é algo que é marcado de forma pessoal na sua vida, então, meu irmão, você pode estar vivendo talvez algo que está sendo repartido, mas não necessariamente o que Deus quis para ti, né?
Então, eu sempre fui atrás disso, né? Mas eu me lembro, cara, eu sempre fui o menino que torcia pra dia domingo chover, não ir pra igreja. Então, eu queria ficar dentro de casa, né? Eu queria ficar ali, mas eu sempre fui porque sempre foi uma obrigação, né? Meus pais serviam ali, igreja, né? A semana inteira. Minha casa, ela sempre foi uma casa onde nós recebemos pessoas. E, na verdade, até hoje, né, minha mãe, ela tá lá no Equador, em casa, e ela continua recebendo pessoas. Então, minha casa, ela sempre foi um lugar, assim, de eu olhar pessoas que nunca vi na minha vida. E até isso me incomodava um pouco, porque eu falava, mãe, nós precisamos ter privacidade, mãe. Nós não podemos abrir a nossa porta e nós nos incomodarmos um pouco, mas minha mãe sempre foi uma mulher que tinha certeza que ela tinha um chamado e que a nossa casa iria ser um lugar que iria receber perdidos para serem curados. Uau. Então, eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, ela continua servindo, minha casa continua aberta, né? Mas eu sempre fui aquele cara que meio que se incomodava assim com as situações. Por quê? Porque não tinha um entendimento vasto do reino, não tinha olhado as coisas na perspectiva de Deus, mas na minha própria perspectiva, né? Então, eu sempre fui assim, né? Sempre fui dessa forma, assim, caminhando, seguindo aquilo que meus pais estavam seguindo da forma deles, né? E quando que o mundo desaba? De forma pessoal, tu sabe que tu já estava passando por uma situação de desconexão com Deus. Mas chega um momento que tem que acontecer alguma coisa para que, de alguma forma, de repente de Deus aconteça na tua vida. Então, chegou um momento que aconteceu uma separação, a separação dos meus pais. Com quantos anos? Eu tinha 15 anos, sim, 15 anos de idade. Eu estava bem novo, assim, e quando aconteceu isso foi o estouro. Porque, na verdade, nós sempre olhamos para as nossas referências, para os nossos pais, né? E nós sempre olhamos, talvez, os nossos pais como heróis, que não são quebrados, que não passarão por esse tipo de situações, mas por esse tipo de disfuncionalidade aconteceu e ali eu fiquei totalmente desorientado. Eu comecei a realmente provar o que esse mundo tinha para oferecer. Eu comecei a ter acesso a tudo que em bandeja acessível eles tinham para me oferecer. Isso com 15 anos. Já. Isso com 15 anos de idade. Muito novo, eu lembro que estava ainda no ensino médio. Eu estava ainda estudando, ainda buscando me conhecer, né? Na adolescência. E foi nessa idade, assim, muito, muito difícil, né? Porque nessa idade, geralmente, a gente está se conhecendo, a gente está buscando saber o que a gente vai fazer, né, na nossa vida. Mas foi nesse exato momento, assim, tenho certeza que foi nessa, assim, como separação que foi onde desembocou todos os problemas, né? E isso te impactou emocionalmente? E eu acredito também que nem a separação, ela não... Eu também venho de pais separados. Ela não acontece assim, vamos separar e aconteceu. Não, ela vem muito tempo antes, que o casal já não vai se entendendo mais e chega um ponto daí que estoura, né? Daí sim que é definido, né? Quantos anos tu tinha quando teu pai se separou? Meus pais, eu tinha uns 8 por aí. Nossa, mais novo. muito mais e novo. Com certeza Impacta tanto afeta quanto. toda... Eu não sei, tu vai contar logo, mas eu passei por algo semelhante, né? Sim. E as tuas emoções aí ficaram como, assim, revolta? Começou a acontecer alguma coisa assim? Sim, eu fiquei totalmente cansado, sim. As minhas emoções ficaram totalmente bagunçadas, né? Porque um momento tu tem que te repartir um pouco, né, as duas pessoas. Isso. Então, em algum momento as tuas emoções têm que se dividir meio que para cada lado, né? Então, isso que às vezes te deixa, tu tem que estar mais um pouco aqui, mais um pouco lá, né? Tu fica um pouco triste porque tu não pode estar um pouquinho mais de tempo, né? E é assim, né?
chega um momento que tu tem que te decidir com quem tu vai ficar, né? Nesse caso, eu fiquei com minha mãe. E tu cresceu no lar cristão, teve os pais envolvidos no ministério, tu fala isso, né? E como que fica a fé, né, que tu conhecia? Isso acaba que dos sentimentos é que parece que não faz mais sentido, né? Sim. Porque tudo aquilo que tu viu teu pai pregar, Sim. por um momento desaba, né? Claro. Tudo isso foi para mim tudo um processo. Foi uma etapa muito processual na minha vida, porque a admiração que talvez tu tem de uma pessoa que tinha um ministério, né? Isso ficou como meio paralisado. Daí tu fica, pô, cara, e agora? O que será de nós, talvez, que buscamos ter uma vida similar ou parecida, não? Então, ali o inimigo é muito astuto, né? Mais na vida de um adolescente que tinha esse tipo de referência, né? Então, a fé ficou muito afetada, sim. Eu não acreditava mais. Eu tinha ficado bem separado e bem adoecido, sim, com a questão de comunhão, com a igreja. Então, isso me fez como meio que me isolar um pouco, né? Então, daí não... E aí começam os vazios, os traumas aí, né? Sim, aí fica tudo o que tem a ver com a gente resolver as coisas sozinho, aí a gente se frustra sozinho dentro de casa, se a gente olha a situação e parece que vai piorando, então... E tu saberia, não precisa mencionar o caso dos teus pais, mas tipo assim, o que será que leva um casal, na tua opinião, a se divorciar ou por que será que um casal chega nesse ponto de não querer mais? Principalmente um casal, tipo, num caso semelhante, assim, comunicação? O que será que é o mais... A busca de Deus? Sim, vários fatores, né? Perguntei. São vários fatores, né? Pode ser essa falta de comunicação que tu falou, mas pode ser também a administração do tempo, tanto no ministério como na família. Uau. No caso, os teus pais, os dois, eles eram missionários? Eles eram pastores? Sim, meus pais, eles pastoreavam uma igreja, né? Eles estavam ali, eles serviam, né? Quase o tempo inteiro, né? Eu via eles envolvidos ali na obra, né? Mas isso aconteceu, né? Por causa que você tem que saber organizar as coisas. Primeiramente, sabendo que seu ministério talvez é dentro de casa. Uau. E a sua primeira igreja levantada e erguida precisa ser dentro da sua casa. Então, talvez essa falta de cuidado de um altar, de uma mesa dentro de casa, pode criar e abrir uma brecha para tudo acontecer e desabar, né? E tu sabe que eu vejo muitos casos nos últimos anos de pastores que se dedicavam muito e, por exemplo, filhos de pastores, tu cresceu, tu nasceu, eles já eram ou foi com o passar do tempo que eles se tornaram pastores? Não, eu me lembro, eu cresci já. Eu cresci, eles já assumindo, foram como 20 anos de ministério, eles tiveram, né? Mas foi por essa situação, né? Meu pai, ele tinha um trabalho, né? No seguro social, né? Secular, podemos falar, né? Ele trabalhava fora, né? Então, isso que aconteceu, né? Trabalhava fora, cuidava da igreja, fazia tudo, justamente, daí menos a família. Tu deixa a família de lado, querendo ou não. Mas, claro, tu tá trabalhando pra também ajudar a família, só que tu se dedica mas é que muito. Entra muito no automático, né? Isso, tu Eu vive acho uma que vida no hoje automático. Um dos grandes problemas da sociedade é o automático. Sim. A correria, né? Tu liga pra alguém, tá sempre na correria, sempre na correria, sempre na correria. E, cara, eu tenho um filme, não sei se já assistiram, um filme antigo, que é o Clique. Não sei se lembra. Sim. Daí o cara pega, ele começa a passar a vida dele rápido demais. Só que chega num tempo, mano, que ele não viu a filha crescer, que ele acorda assim, e aí ele já não tava mais com a esposa já tinha outro marido, ele tava gordo, obeso, sabe, num lugar. E mais ou menos isso é um retrato do que a sociedade vive hoje. Sim. Parece, às vezes eu olho assim pros nossos quadros da sociedade assim, eu olho e digo assim, cara, parece muito que nós estamos vivendo o filme do Clique.
Sabe? As coisas acontecem rápido demais, né? E as pessoas, cara, não aproveitam o momento com o filho, não aproveitam o momento com a esposa. Nós falávamos hoje com os amigos, né, sobre o tempo de desfrute. Sim. Sabe? A gente precisa ter um tempo de desfrute. Aprender a desfrutar da caminhada, sabe? Nem sempre vai ser fácil. Acho que contigo também conversava antes no carro ali, né? Sobre a gente desfrutar do tempo da caminhada, né? Lembrando dos tempos que foram difíceis lá atrás e que hoje faz sentido, tá entendendo? Mas por mais difíceis que foram desfrutados. Hoje parece que a gente não vê mais pessoas com um senso de comemoração desses desfrutes, porque passa rápido demais e ele tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não aproveita nada. Sim. Tem algo que eu costumo falar, que é que os tempos se tornam difíceis, né? E isso é bíblico. Os tempos se tornam difíceis, mas não pela falta de recurso, mas pelo excesso. Então, hoje nós temos acesso a tanto recurso, a tantas coisas que talvez tiram o nosso tempo, e pelo excesso de recursos você talvez decide aumentar a sua carga laboral, você decide ter mais momentos corporativos e menos momentos familiares. Então, tudo isso influencia a que aconteçam essas disfunções familiares, né? Eu acredito. Perfeito. Teve um tempo que tu começou a lidar com isso, né? Começou a resolver esses problemas na tua mente. O que te levou a dizer assim, cara, chega, não quero mais ver essa vida? Ou Deus teve um encontro contigo? Como é que isso aconteceu para te começar a gente fazer essa transição desse tempo de sofrimento, de ansiedade, de vazio, de traumas, para um tempo que Deus começa a te chamar e tu entende assim, pô, o meu chamado é esse e eu vou começar a viver isso. Como é que isso tudo aconteceu, essa transição? E também o que representa para ti o chamado? Sim. Na verdade, foi uma transição na minha vida muito inesperada, né? Porque tudo aconteceu, né? No momento que eu me lembro que eu estava sentado na mesa na minha casa, estava na minha mãe do meu lado, daí um dia ela falou assim, Bruno, tem uns amigos nossos que eu já conhecia, né? Que faz 8 anos, agora 9, né? Eles estão morando lá em Porto Rico. Eu me lembrei deles, né? E eu me lembro que o dia anterior eu tinha saído de festa. Eu tava ainda com a ressaca. Daí eu tava sentado e ela falou, tem uns amigos que faz muito tempo que a gente não vê, mas que me ligaram. Eles falaram que tinham decidido no seu coração, da parte de Deus, pagar uma passagem para ti. Pagaram uma passagem e eu falei, cara, eu vou conhecer o Brasil, vou lá tirar uma foto no Cristo do Redentor e depois eu volto. Peguei o avião, eu subi, eu estava indo para um lugar que não conhecia, né? E era onde? Era lá em Garopaba. Ah, tu veio pra Garopaba. Santa Catarina. Lugar lindo. Garopaba. Aham. Mas, bom, eu desci lá, o pastor lá, que estava um dos encarregados da missão, foi lá no aeroporto, pegou ali no aeroporto, levou para lá, naquele lugar, era tipo uma pousada onde a gente estava ali reunidos. Tu veio pra um retiro. Sim, um retiro, né? Um retiro chamado Revival Latino, que também é um movimento missionário, né? Que a gente foi, então nós fomos para lá só para 15 dias, né? Daí eu falei, cara, a gente vai 15 dias e nós voltamos. Sim. De boa. E foi nesses dias que estavam na agenda de Deus, estavam preparados, que tudo se tornou diferente, né? Então, se eu tivesse que dar um nome para essa transição, eu colocaria uma transição radical. Foi muito radical o que Deus fez. Sim, porque eu tinha já todas essas situações, tudo que tinha acontecido, eu estava com isso. Sim, mas parece que Deus rapidamente mudou tudo isso. Sim, foi muito específico e agressivo. A graça. Sim. A graça. E só pra recapitular, né, tu tinha 15 quando aconteceu tudo e agora quantos anos tinha? Foi logo depois? Isso foi com 19 anos, Ah, tá. quando eu saí do Equador. Aham.
E isso que A tu graça falou... de Deus, eu costumo dizer que ela é violenta. As pessoas olham pra graça como eles olham como um favor, tá? Mas é um favor que a gente não merece. Sim. E ela constrange. Ela vem geralmente no momento que tu tá dizendo assim, cara, eu não mereço. Eu tô um lixo aqui. Eu vim só pra, sabe, pra afrontar mesmo, parece assim. Daí Deus diz, não, tu veio porque eu queria que tu estivesse aqui. Nesse momento pra mim te encontrar. E aí é que a graça vem. Sabe, eu sempre digo assim, a graça, tá? Ela te faz perdoado instantaneamente. Na mesma medida que tu também peca instantaneamente agora com a graça, tu também é perdoado instantaneamente. Porque no tempo da lei, as pessoas precisavam ser pegas no pecado, né? No tempo da graça, né? O Senhor vem e diz, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando tu te arrepender no fundo do teu coração lá e tal, tu confessar, tu deixar, tu vai alcançar a misericórdia. É a graça te alcançando. Só que também, quando eu penso, agora eu já pequei. Então tu pensa assim, na mesma medida que eu penso e peco, na mesma medida que eu decido deixar o pecado, eu sou perdoado. Sim. E quando tu fala isso assim, cara, eu acho uma violência no modo assim, tipo, a força que vem de encontro porque tu não consegue dizer não pra graça. Não. É inegável que você pode falar, né? Você não se nega a isso. Uau. Porque é algo que você recebe de forma gratuita, sabendo que tudo foi pago, tudo foi resolvido. Então, quando você olha para toda essa bolha de problemas, meu irmão, não tem como você recuar ao favor de Deus na sua vida. E qual é a primeira coisa que tu faz, assim? Tu tá no movimento ali, Deus te toca, fala contigo. Qual é a primeira coisa que tu faz quando tu cai em si, assim? No momento que eu caí em si, eu falei, cara, Deus quer realmente uma vida para mim. Eu me lembro que eu só falei para Deus, Deus, tudo que eu tenho são os meus pecados. Uau. Realmente tudo isso que eu tenho. Se eu tentasse te conquistar, o que acontece é que a graça nos leva a entender que nós não conseguimos conquistar um pedaço da glória de Deus. Nós não conseguimos conquistar um pedaço dessa presença. Nada é conquistado pelo nosso próprio esforço. Sim? Amém. Então, Eu achei muito interessante. Primeiro, só tu veio pensando assim, só 15 dias, mas tu pensou assim, tu menosprezou o retiro ou não? Tu quis vir mais pra viajar? Ou tu veio mesmo porque tu queria vir no retiro? Como é que... não, eu saí do Equador porque, primeiramente, tinha sido um presente, né? E daí, quando tu olha para custa tudo, nada, né? sim, não custou nada, entendeu? E o chamado de Deus é assim. E geralmente Nós não pagamos por aquilo. É Ele que nos chama. E coisas extraordinárias acontecem geralmente quando tu pensa assim, não, mas eu não quero, ou tu não quer fazer, ou tu pensa assim, não, isso não é pra mim. Sim, E eu achei muito interessante quando tu falou assim, tudo que eu tinha eram os meus pecados. Tem um provérbio que diz assim, né, vende tudo que tu tens para adquirir a sabedoria. E eu acredito que esse tudo que tu tens não é, por exemplo, teu carro, pode ser tua casa, enfim, mas é o que tu tem, teus pecados, os teus medos, tuas inseguranças, vende tudo isso que tu vai conseguir a sabedoria. sim. Eu acho muito interessante. E tu... tudo que eu tenho são os meus pecados, tal, caiu em si tudo isso, e aí qual foi o próximo passo dali? Tu disse, agora o que eu faço? Agora encontrei o meu chamado, e agora como é que isso flui? E aí, tipo, de Garopaba tu acaba vindo pra Atlântida. Sim. No penúltimo dia, na verdade, de missão lá, eu já estava decidido, Deus já tinha tomado meu coração, né? Eu já tinha sentido e tido a certeza de que, realmente Deus quer mudar minha vida. Mas daí você se pergunta qual que é o seguinte passo. No penúltimo dia, eu lembro que nós estávamos reunidos ali, eu estava com uma marmita aqui, comendo na hora do almoço. Eu estava comendo assim,
quando o líder que estava falando aí, ele falou, galera, pessoal que volta em avião, porque eu já tinha sido pago minha passagem de volta, já estava tudo pronto para voltar. Pessoal, quem quiser ficar, só pode nos avisar. Sim? E quem quiser ir para a base missionária, você também pode falar para nós. Quando ele falou base missionária, mano, eu não entendi o que era, porque eu cheguei com um conhecimento muito escasso sobre censo missional, sobre bases, sobre o que é missão. Não sabia quase nada. Sim? Por quê? Porque aí entra algo que está no meu coração e que realmente arde. É que Equador precisa ser tomado por esse censo que o Brasil carrega. Uau! Realmente. E não é à toa que as pessoas estão sendo atraídas até essa nação. É porque realmente o Brasil carrega algo desejado pelas nações. Então, eu estava ali comendo e quando eu falou base missionária, cara, eu me lembro que eu soltei o garfo. E eu só ouvi uma voz que falou, é aí. Você tem que ir até esse lugar. Sem nenhuma estratégia de marketing. Sem nenhuma publicidade. Só uma voz. A voz que é o dono, sim, e aquele que irá te capacitar para chegar até esse lugar onde você precisa chegar, né? Eu ouvi uma voz, eu tenho certeza disso. Então, eu comecei, cara, eu fiquei desesperado, entrei em desespero, porque eu sabia que esse era o lugar. Eu não conhecia. Quando eu fui perguntar, me falaram num lugar chamado Xangri-Lá. Eu falei, cara, o que é Xangri-Lá, meu irmão? Xangri-Lá é... O que é isso? É uma comida? Se come? O que é Xangri-Lá? Xangri-Lá é uma cidade, Bruno. A base missionária tá lá. Daí eu comecei a buscar, né? E daí eu me lembro que liguei para minha mãe e falei, mãe, eu sei que Deus está falando comigo. Deus está me direcionando a ficar. Eu me lembro que quando eu liguei para minha mãe, eu falei, essa mulher vai ficar louca. Porque eu já levava 1 ano de faculdade. Já estava tudo já com uma vida já basicamente estruturada assim. Eu falei, mãe, eu realmente, Deus está me chamando para uma vida assim. Ela começou a chorar no telefone. Ela começou a chorar porque minha mãe tinha orado anos pela minha vida. Anos investido de oração. Anos investido de pedidos, sim, de petições a Deus. Então, gente, você que é pai, você que está assistindo, sim, você não tem como opção desistir de um filho. Porque talvez você seja a única pessoa que o seu filho tem para resgatar. Sim? Para você fazer parte do que Deus quer fazer. Então, eu me lembro, minha mãe foi uma mulher que pediu muito para que tudo isso acontecesse. Então, eu liguei para minha mãe e ela começou a chorar. E ela falou assim, filho, não tem nada que me faça mais feliz do que os meus filhos amem no que eu mais amo. Uau! Daí eu comecei também a chorar e a gente entendeu que realmente era algo de Deus. Só que eu tinha minha passagem de volta comprada. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer com essa passagem? O que eu vou fazer com aquilo, mãe? Daí começou uma loucura, eu comecei a procurar algum jeito de fazer que essa passagem ficasse para outra data. Daí eu liguei para as aerolíneas, eles me falaram, não, a gente não consegue por causa da data. Se você quiser trocar, a gente vai te cobrar uma passagem nova praticamente. E eu falei, Senhor, não estou em situação agora apta para pagar uma passagem nova, mas é o Senhor que está falando, tenho certeza disso. Eu orei a Deus, Senhor, abre uma porta para eu conseguir acessar aonde você está apontando. Eu me lembro que daí estava na hora do voo, né? Eu estava já na estrada, um amigo pegou o carro, estava me levando e os missionários tinham falado lá, Bruno, vai lá na loja ali da aerolínea e fala pessoalmente com eles. Se eles liberarem, né? E se eles não te cobrarem nada, tu volta. Senão, tu tem que subir no avião.
Aí fiquei, me lembro que subi no carro com essa incerteza. Senhor Deus, o que eu vou fazer? Quando a gente estava saindo na estrada, me liga a minha mãe. Uma amiga dela tinha ligado para a aerolínea e a aerolínea falou que tinha se cancelado o voo. Falei, como? Sim, se cancelou o voo, botaram o voo para o outro dia. Então a Willy e eu já tinha mais de 24 horas para trocar e eles não me cobraram nenhum centavo para voltar. Né? Eles conseguiram trocar a data e essa passagem foi usada para eu voltar para o Equador só depois que eu fiz minha escola de missões lá em Xangri-Lá. Uau. E a escola de missões é quanto tempo? 7 meses. 7 meses depois. Sim. Daí me levaram para a base, conheci todo o pessoal e... E aí começou... Sim, mas como eu digo, não é uma estratégia humana muitas vezes, mas é a percepção que você tem da voz que está chamando, né? Então... E quando tu ouviu essa voz assim, tinha nenhum medo assim, uma dúvida, não veio nada. Só disse assim, eu tenho certeza que é Deus que tá me levando e eu vou. Sim. Foi Porque até então tu ia pra imediato. base acompanhar o pessoal que tava do Revival. Sim. Você não tinha nem intenção, nem sabia que existia uma escola. Nada. Eu me lembro que cheguei no meio do último dia do Vidas do Carnaval. Né? No último dia eu me sentei no meio de um culto, o pastor Ezequiel estava pregando, e no meio da administração ali, e no outro dia a gente começou a conhecer a casa, ele começou a nos levar, eu e o John, missionário da Costa Rica, né, que nós chegamos juntos, e um dia de pé ali na mídia ele falou assim, Bruno, mas você vai fazer escola, né? Falei, como assim, escola? Escola de quê? Escola de missões, preparação missionária. A voz. É isso. É para isso que você chegou até esse endereço. Uau. Me lembra muito a história de Noé, né? Deus fala com ele uma vez e traz muito esse sentido de família, que nem a gente tava falando, que todo mundo menosprezou, né? Noé falando, vai vir o dilúvio, e ele 120 anos construindo a arca, pregando, né? Uhum. Isso, e agora tu imagina se a família dele não acreditasse nele, não. Mas a família tava junto com ele, né? Sim. Então, mas perguntando ali, mas tu falou sobre o Brasil, né? O que é esse algo que tu viu no Brasil? É algo natural, espiritual? Porque o Brasil, querendo ou não, o Brasil ele é muito rico, né? Nessa questão natural dos bens naturais e tudo mais. Mas o que tu viu? Que tu consegue decifrar isso? Eu vejo que o Brasil, ele já anda e caminha embaixo de uma promessa de avivamento. Então, eu sei que essa nação foi escolhida para isso. Eu realmente, e falo com total certeza e autoridade que Deus escolheu esta nação para uma repartição de conhecimento sobre missões, né? Não é à toa que várias pessoas estão chegando a este lugar. Não é à toa que várias pessoas estão se reunindo nesse estado. Porque Rio Grande do Sul também tem uma promessa, sim? E nos lembramos, né, que, né, um fogo iria ser espalhado desse lugar aqui, Rio Grande do Sul. Então, nós vemos e vivemos isso quase todos os meses, né? Nós recebemos pessoas de fora que chegam ali, que ninguém conhecia, que se reuniam ali. Essas são conexões que só Deus pode fazer. Então... Chegando na base, lá no Vidas para Cristo, tá? Como é que foi encarar aí esses 7 meses aí? De escola integral, porque tipo, escola integral é tu morar na escola, viver na escola. Você não trabalha, você só vive na escola. Como é que foi? Era tudo que tu esperava ou foi desafiador? Como que tu imaginava e como foi? Foi muito novo, sim. Foi uma experiência muito nova, mas muito rica para aquilo que eu precisava. Porque o Vidas, o college, né? Os 7 meses que você está ali de forma integral, você se submete a um tratamento, sim, a um treinamento e a um tempo muito minucioso e intenso de discipulado, né? Então,
eu entendi que realmente o que eu precisava era discipulado. Eu não tinha sido discipulado. Talvez da forma e da forma pontual no meu caráter, nas minhas ações, né? Então, isso também é um chamado para você que é pai, você discipule seus filhos dentro de casa, né? Existe algo muito precioso que é discipulado, e discipulado é algo que se vive diariamente, é vida na vida. Você precisa andar com alguém para você ser discipulado, porque isso é bíblico, né? O mandato de Jesus é o quê? Né? Pregar o evangelho, né? Pedir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações e ensinem o quê? A obedecer, diz a palavra. Uau, né? Isso aí. Então, você pode, uma vez na sua vida, falar com seus filhos, vou te ensinar os 10 mandamentos. Isso aqui é para a tua vida. Sim? Mas discipulado não é somente uma aula. Porque ensinar a obedecer o que eu vos mandei, o que diz Jesus, você não ensina com uma aula. Você ensina com a prática. Olha que interessante. Vamos ver se tu compreende isso que eu vou falar. Que nem tu falou sobre o ID agora, ID por todo mundo. Eu escutei uma vez que o ID, ele representa assim, ó, não significa somente tu pode ir, por exemplo, vir pro Brasil, tu ir pra China, pra outro lugar, tu pode ir, mas o ID, a pessoa falou assim, o ID representa enquanto você estiver no mundo, fazer discípulos. Tipo assim, não é somente tu ir para outro lugar, mas o ID é enquanto você estiver no mundo, faça discípulos. Sim. Tem sentido isso? Sim. Pastor Josiquiel, né, ele nos ensina muito sobre isso, né? Que, né, a questão do discipulado, né, e de se tornar um discípulo é uma coisa pessoal e que acontece de dentro para fora, né? Uau. Acontece de dentro para fora. E ele costuma falar uma palavra que realmente me marcou, que é eclosão. Então, ele foi nos explicando o que era eclosão, e era uma ação, uma reação que acontece de dentro para fora. Então, o missionário, ele precisa, para ele entender a grande comissão, precisa ser tratado de forma interna, de forma pessoal. E é daí que eu decidi fazer esses 7 meses, por isso que foi 7 meses de muito trabalho, muito árduo, muitos momentos de tratamento, de discipulado na minha identidade, na minha paternidade, né? Algumas aulas que são impartidas ali no college, né? Mas eu digo, né, que a grande comissão não começa quando você sai de um país, quando você sai de uma cidade. A grande comissão começa quando você sai de si mesmo. Uau. Quando você começa a entender e sair do seu contexto problemático, caótico, começa a entender o que Deus tem para você. Sim. Então... E é algo que tu entende, sair e começa, por exemplo, justamente isso, não... um dia eu vou para outro país, começa na tua casa, começa tu com os teus familiares, começa no teu bairro, na tua cidade, na tua igreja, enfim. Sim. E se hoje tu pudesse voltar no tempo, tá? E falar com aquele Bruno que chegou na base, sem expectativa, sem saber se ia ficar os 7 meses, o que tu diria pra ele hoje? O Bruno de hoje dando um conselho pro Bruno de ontem. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque, cara, eu fico imaginando quantos Brunos vão ver esse vídeo. Que estavam perdido, que talvez vão precisar só dessa palavra que tu vai liberar agora. Sim. Qual conselho tu daria? Eu daria... Se abra a um tempo de rendição e inclinação ao mandato de Deus. Nós somos uma geração muito distraída. Nós somos uma geração que está colocando de forma prioritária outras coisas, sim? Então, você que é jovem, você sabe quais são as prioridades. E você sabe que Deus não é uma prioridade comparável com outras coisas, mas coloque Ele como prioridade nesses dias, né? Nesses dias, muito mais agora.
Você que talvez está olhando isso aqui, que está fazendo parte desse momento, né? Porque nós somos 3, né? Mas eu creio que Deus se fará presente em todos os lugares, seja nas casas, no lugar onde você esteja, através desse telefone, smartphone, onde você estiver enxergando isso, você sabe que você está sendo chamado a uma vida de prioridade em Deus. Amém. Coloque Ele no seu primeiro lugar, sim? Saiba que Ele está chamando você com essa graça agressiva. Então, esse seria o meu conselho. Se eu tivesse que dar um conselho para o Bruno de alguns anos atrás, seja, cara, tem algo que é prioritário e muito melhor do que você está vivendo agora. Sim? Seus problemas não é uma prioridade agora. Uau. Sim, tudo que aconteceu até agora não é uma prioridade. Olha para Deus. Se Ele for a tua prioridade, o resto é insatisfatório. Maravilha. A gente vai entrar num outro ponto agora, que é liderança, tá? Hoje, já com alguns anos de base, já são 3 anos de base. Sim, agora em fevereiro são 3 anos ali de base. 3 anos de base. Aí hoje tu já é líder lá na base. É uma das lideranças ali da casa, né? Ajuda o pastor Ezequiel, ajuda o pessoal ali. Semana passada nós estávamos na mesa e tu falou uma frase que eu gravei num vídeo lá. Tu lembra da frase que tu falou? Sim. Repete ela pra nós. Você não tem direito de amar... Não, de liderar e cobrar alguém que você não ama. Forte, né? Fiz um vídeo e postei, pedi pra ele repetir essa frase. Cara, hoje tu ajuda muitos jovens, tá? A descobrirem propósito. Como é que é amar esses jovens que às vezes é complicado pra te liderar e cobrar eles, assim, tu tem que agir com muito amor, né? Sim. Gente, a base missionária, né, é um lugar como um CT, onde você é treinado. Sim, você está sendo treinado com propósito para você viver a sua vocação, né, e o seu chamado. Né? Mas você se encontra com histórias de todo tipo. Né? Você fala com jovens com todas as situações parecidas com aquilo que aconteceu com você, alguns não tanto, mas tudo se encaixa e de forma muito singular a uma coisa. O amor. Todos eles precisam amor. Todos eles precisam entender o amor de Deus. Né? O amor de Deus, você consegue reparti-lo, colocá-lo em exposição com várias coisas, né? Gestos, serviço, né? Várias coisas que influenciam que nós vivemos diariamente, né? Nossa base, nossa casa, ela está aberta 24 horas. Uma coisa que eu acho muito interessante, porque a gente vai pra lá, a gente perde noção do tempo, né, Bruno? Sim. Então, tipo, eu fui pra lá, daí a gente sentou na beira da mesa, daí eu comecei a fazer alguns trabalhos, daí veio uma pessoa, a gente começou a conversar, quando a gente viu era o dia nascendo, assim, e... Desculpa. E tem uma pessoa lá, até quero mandar um abraço pra ele, o Alexandre. Cara, ele vai dormir mais cedo, tipo, acho que 8 e pouco, 9 horas da noite ele vai dormir. Não sei, quando tem culto, ele vai depois do culto. 2 horas da manhã, 1h30 pra ele levanta. Ele passa um café, né? E ele vai lá e ele coloca lá 5, 6 canecas pra esperar as pessoas que vão chegar de madrugada. Agora tem pessoas que vêm fazer manutenção ali nos banheiros químicos e vem tal. Mas quando ele começou a colocar as canecas, eu fiquei sabendo que ele não sabia quem ia vir, quem ia chegar. Sim. E sempre chegava um policial, chegava alguém ali para ser servido. Então, a base, ela funciona servindo 24 horas por dia. Isso nesse momento agora, que vai ter ouvidos, ou o Não. ano inteiro? 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sim. Todos os dias, em Como é que todo faz horário. pra participar, quem quer ir lá? Como é que funciona? Tem Até, vários... até do college, como é que faz pra participar disso? o college, né, é uma escola, né,
de treinamento discipulado, né? Você faz a sua inscrição. Nós vamos ter agora a abertura da escola a partir do dia 6 de abril, né? Abertura da escola, você faz a sua inscrição e você faz todo esse período de escola, de ensino, de prático, até o mês de outubro. Aí você vai ficar morando de forma integral ali na casa, então ali que vem tudo, né? É por isso que... E agora semana que vem começa o Vidas para Cristo, que é um movimento, né? Que é um movimento que eles fazem todo ano durante o planeta. São 10 dias de preparatório, né? E depois são 2 dias de práticos, né? Sim. Que começa quando agora, Bruno? Começa dia 24 de janeiro a 2 de fevereiro. E aí, tipo, se o pessoal quiser ir participar, as informações geralmente estão no Instagram, né? Sim, tá tudo na biografia do Instagram. Se você tiver o interesse de saber mais da nossa escola, né? Está ali na biografia do Instagram, bem repartido. Instagram vem pro Vidas, né? Arroba vem pro Vidas. Então você siga a nossa página, entra na biografia, tem a inscrição do Vidas para Cristo no Planeta e Vidas para Cristo College. E olha só, aqui, por exemplo, quem para participar do Vidas, por exemplo, eu quero ir lá e fazer parte. Posso ou é só quem faz parte da base ou como é que funciona? Não, É que tem os cursos e tem o... Tu tem que ser treinado primeiro. É que tem os cursos e tem os cultos à noite, né? Nos cultos à noite qualquer pessoa pode ir, né? Sim. Aí durante o dia são os alunos. São os alunos. Que estão inscritos ali, entendeu? Durante a noite tá aberto para todo mundo, né? Mas... Tem uma inscrição, porque tem alimentação, tem toda uma estrutura voltada para a pessoa ficar 10 dias ali aprendendo. E à noite tem os cultos. Durante 10 dias, cada dia uma ministração, né? Inclusive o Dilson Gomes, que faz o podcast aqui com a produtora Designe, né? Que a gente produz com eles ali, vai pregar agora na próxima semana e prega na quinta-feira, eu acho que lá, Sim. né? E, cara, é um movimento, é um evento. São 10 dias de conferência. Tem a conferência Vidas para Cristo, Entendi. o preparatório e mais o prático. O que é o prático? Eles selecionam alguns missionários que estão preparados. Não é qualquer pessoa que vai lá, tipo assim, cheguei lá hoje, não passei pelo preparatório. E às vezes tem gente que passa pelo preparatório e não vai pro prático. Sim, né? tudo é avaliado. Porque, cara, a gente tá falando do mundo espiritual, tipo, muita coisa acontece. Então, tipo, não pode qualquer pessoa, a gente... mas vamos lá só orar. Não é só orar, tem toda a estratégia de evangelismo, de alcance para alcançar essas vidas, né? Então, é um trabalho muito bacana, muito sério, assim, que o pastor faz ali e uma estrutura, né? Hoje, só na base ali, Bruno, são 50 pessoas, em média. Mais de 48 missionários, assim. 48 missionários que ficam ali 365 dias por ano ali, né? Isso. Que moram ali. Morando né? ali. Fora que todo ano tem essa rotação, que as pessoas que passam, alguns vão embora, outros voltam. Alguns ficam só os 10 dias das conferências, entendeu? Sim. O lema da nossa casa, né, que é Assembleia de Deus Ágape e o Vidas para Cristo, né? A Assembleia de Deus Ágape é a igreja e o Vidas para Cristo é o projeto missionário, é a base, né? Mas os dois têm uma junção, estão juntos, porque nós entendemos que você não pode fazer igreja sem base. E você não pode fazer base sem igreja. Uau. Os dois têm que estar juntos. Então, o lema da nossa casa é amar, né? Cuidar, preparar e enviar. Então, a nossa casa é uma casa conhecida também pelo envio, né? Porque nosso objetivo não é reter, mas é que os missionários, as pessoas, elas cheguem, eles sejam treinados e eles vão para suas igrejas. Um exemplo agora, teve um missionário lá que ficou um tempo ali com o pastor Ezequiel, que agora está lá no Ceará, que é o Carvalho e a Pastor Ana. Felipe, sim. O pastor Felipe, cara, ele foi formado ali na base e tudo mais. Ele era um dos braços direitos. O pastor não era, vamos falar assim, não era lucro enviá-lo ele, porque ele fazia muitas coisas para o pastor, que servia muito a casa, né? Mas Deus pediu esse casal para que ele fosse enviado, porque tinha um lugar. E o pastor foi lá e disse, não, eu vou enviar, né? Então, tipo assim, às vezes Deus vai te pedir coisas que vai te custar, né? Então, tipo, imagina um pastor que forma obreiros. Claro, a casa tem muitos obreiros, tem vários pastores, mas tipo assim, que nem o Carvalho ajudava o ministério de uma forma muito, como é que eu posso dizer assim, particular. Sim. Né? Tinha
uma postura muito firme, ele tinha, tipo, de atuação muito firme ali na casa ali, né? Ele estava sempre presente ali em tudo. E agora ele está lá no Ceará, né? Foi enviado pela casa como missionário e agora assumiu o campo lá no Ceará e vai nascer mais igrejas através dessa igreja no Ceará, né? É até um trabalho lindo que está acontecendo no Ceará, muito bacana, através da Ágape aqui no Rio Grande do Sul, né? Um trabalho bacana. Eu sou suspeito de falar porque eu amo demais essa missão, né? Voltando pro nosso bate-papo aqui, Bruno. É assim que é legal, quando a conversa ela flui, né? Tem alguma história de alguém que passou pela base e teve uma transformação que até hoje te emociona? Tem uma pessoa assim que te emociona a história dela? Várias, né? Tem a história, né, de vários missionários, né? Por exemplo, eu me lembro o pastor Noé. Ele foi alguém que se submeteu a esses 7 meses de ensino, de preparação, né? Eu andei de perto com Noé, né? Porque ele foi aluno, né? Então, a gente andou muito de perto em questão de discipulado, de ensino. Então, nós caminhávamos juntos nesse sentido, assim, durante esse tempo de escola. Depois que ele terminou essa escola, ele voltou para o Ceará. E ali ele começou, né, a levantar, basicamente do zero, uma igreja lá. Que é a igreja onde... Não começou na casa dele, a igreja? Começou, na garagem da casa dele. E hoje tá uma igreja linda lá. Sim. Hoje já tem um prédio, assim, onde está ali, mas o pessoal tá lá totalmente animado, sim, mas está lotado, né? O pessoal já tá até se sentando, às vezes, na rua. Uau! Tem bastante gente, então... Né, agora aproveitando, mandar um abraço para o pastor Felipe Carvalho, pastora Ana, dizer que ama muito vocês são um exemplar, uma referência, né? E temos visto de forma frutífera esse trabalho lá, que o Senhor continua sustentando e ajudando essa obra, né? E um abraço pro Noé também, né? E pro Noé também, que está lá, né? Um amigão que Deus nos apresentou aí. Sim, mas... Um abraço pro Igor também, que tá aqui, né? Pro Igor também, que tá aqui. Não, vamos esquecer, senão eu te deixo sem carona. Sim, senão tem que voltar de BlaBlaCar. Maravilha. E assim, ó, tu falou uma experiência com um missionário, mas tem alguma experiência que tu viveu, assim, no Vidas, ali com alguma pessoa com um ato de evangelismo que tu poderia contar, assim, que foi impactante? Vamos lá. Última escola do college, né? No último prático que nós fizemos lá na Argentina, nós estávamos lá na província de Santa Fé, na Argentina, bem no sul. E nós estávamos num lugar chamado Empalme. É uma cidade bem pequena desse estado, né? Dessa província. E nós saímos de tarde, numa tarde de evangelismo, né? Nós saímos com toda a galera da igreja, lá da Igreja Maranata, lá da Argentina. Saímos com todos os missionários junto. E nós saímos na praça. E nós vimos, cara, vamos ir para o mesmo lugar que nós fomos no ano passado. Nós nos direcionamos para aquele lugar e chegamos lá e tinha várias crianças, assim, brincando, né? E às vezes nós não colocamos expectativa. Uau. Né? Às vezes acontece isso. Nós estávamos caminhando e me lembro que estava com o missionário, com o Rafa, né? O Rafa estava ali do meu lado e falei, cara, vamos para esse lugar. Cara, mas estamos nos decidindo para ver se a gente ia para lá, né? Mas nos decidimos, vamos para lá. E a parte do evangelismo que nós, né, realizamos, né? Fazemos uns teatro, né? E os teatros chamam muito a atenção da galera, chamam muito a atenção do pessoal e mais das crianças. Então nós vemos que essa criançada começou a se aproximar, começou a vir, começou a ver os teatros. Só que no meio do teatro, nós estávamos ali com o pastor Ezequiel, estava a pastora Karina, a Letícia também estava junto ali. E nós estávamos ali olhando o teatro, mas tinha um menino que começou a correr, começou a se meter no meio do teatro e estava como meio perturbado. E ele começou a se meter, aí o pastor, né, ele discerniu a situação, ele começou a ver, cara, isso aqui não é normal, né? E olha só que loucura. Esse menino, né, de uns 8 anos de idade,
ele ia e tinha outro menino com a camiseta do Brasil, da seleção brasileira, e ele buscava bater nele. Ele buscava brigar e bater nele, e ele separava eles assim. Daí tu já vai entendendo o que está se movendo no momento, né? Então, nós chegamos ali com um propósito. Nós sabíamos que alguma coisa Deus iria fazer nesse lugar. Daí, quando chegaram ali, nós fomos para lá e pegamos ali o menino para orar por ele. Daí ele falou assim, eu sou chamado de pedra que pula, falou-se primeiramente. Nós não entendemos muito bem o que ele falou, e ele já era muito conhecido na comunidade como um menino que incomodava, um menino que reagia dessa forma, né? E chamava ele de pedra que pula porque ele lançava pedra para as pessoas. Então nós ficamos ali, e daí o pastor Josiquiel, ele nos direcionou ali para nós orarmos, né? E como o menino falava espanhol, eu comecei a orar por ele, né? A pastora Karina também, nós começamos a orar todos por ele. Daí ele olhou para nós e falou assim, eu subi para o céu e desci para o inferno. Um menino de 8 anos de idade falou assim. Daí nós entendemos que precisava ser uma intervenção, né? E orar por ele rapidamente. Nós oramos por ele e o pastor botou as mãos nos ouvidos dele. E ele começou a orar por lucidez. E orou assim, em nome de Jesus, que volte a lucidez. Ele volte a ouvir, em nome de Jesus. Orou e ele se acalmou e olhou para nós e falou assim, voltei. Enfim voltei, enfim me libertaram. Falou o menino. De 8 anos. 8 anos de idade. Quando todos estavam ali, todo o pessoal da Argentina, os argentinos, eles começaram a chorar. Daí a gente não entendia por que eles estavam chorando. Daí uma irmã que veio de lá, ela veio chorando aqui, nos contar o que estava acontecendo, falou, esse menino era surdo. Esse menino não ouvia. Esse menino, é por isso que ele não conseguia falar. Ele só conseguia gritar e brigar, né? E ele era surdo. E ele voltou a ouvir para a glória de Deus. Né? Então, daí depois nós voltamos para o Brasil e nos mandaram fotos do menino, ele já assistindo os cultos, ouvindo os cultos, né? Participando das organizações ali da igreja. Então, se eu tivesse que falar uma experiência que me marcou, assim, até agora das muitas que tem, seria isso. O menino se chamava Ciro. Que legal. E hoje o Vidas para Cristo ele também movimenta em vários lugares também no Rio Grande do Sul, na Argentina. Vários lugares. No Uruguai também? Uhum. Né? São vários lugares que vocês vão e criam um movimento. Tem agora que também na Serra também tem. Flores da Cunha, vocês fazem um movimento, né? Sim. Aqui também. Bacana. Ganharam, acho que uns anos atrás, uma van. E aí depois ganharam outra, né? Sim. Compraram outra van. Então eles vão lá e fazem práticos assim, de evangelismo na praça, com teatro, com louvor. Fazem trabalhos nas escolas durante o ano. Então é um trabalho muito lindo. Se você não conhece, precisa conhecer, segue aí o Instagram, Vem Pro Vidas. Vem Pro Vidas. Vem Pro Vidas. E também da Agape Oficial, né? A The Agape Oficial. A The Agape Oficial de Xangri-Lá, tá? Hoje tem em Xangri-Lá, Porto Alegre, Campo Bom, vários lugares aí, Irauçuba. Olha aí, ó, Deus multiplicando a semente e a mensagem, né? E que nem agora o pessoal que é do Rio Grande do Sul, que quiser participar lá, provavelmente a gente vai na quinta. Acho que vamos na quinta pra lá. Quem quiser ir junto. Sim. É aberto, pode ir. De noite, sim, no culto, sim. De noite, sim. Mas durante o dia, as inscrições eu acho que já encerrou, né? Desse Vidas agora já encerrou, né? Mas você pode entrar no link da bio lá do Vem Pro Vidas, do @Vem Pro Vidas, e se preparar já para a escola de missões que começa em abril, né? Escola integral. E isso participa também agora da conferência, vai estar muito legal, muito bacana. Muitas. Depois tem o Impacto de Carnaval que eles fazem, Vidas para Cristo no Carnaval. Então, gente, tem muita coisa bacana. E você fica bem informado lá no Instagram do Vidas para Cristo. É isso? Bruno,
Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma os disponíveis, né? Sim. E eu quero dizer para quem está nos assistindo hoje que a história do Bruno ela é a prova de que quando a gente entrega nossas dúvidas, os medos nas mãos certas, né? Deus, ele faz algo extraordinário. Sim. Né? E a próxima história, né, que pode ser contada aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, pode ser a sua, né? Então, só quero agradecer mesmo ao Bruno por compartilhar com a gente um pouco da tua jornada, Bruno. Eu sei que foi só 1 hora, pouquinho, pra gente falar de tudo que aconteceu. A gente resumiu, correu, porque também tem outros compromissos. A gente sai daqui, vai pra Porto Alegre, de Porto Alegre volta pra Xangri-Lá ainda hoje. A casa tá tumultuada. O pastor falou assim, cara, eu vou te liberar, o Bruno, mas assim, ó, nós estamos no meio de toda a organização pro Vidas que acontece, então é um evento muito grande. E eu só quero agradecer a você, da pessoa, agradecer o pastor Josequiel, mandar um abraço pro pastor Josequiel, pastora Karina, que nos liberaram você para participar com a gente aqui hoje, né? E mandar um abraço para toda a turma da base do Vidas para Cristo, do Vidas para Cristo College ali, o pessoal da Igreja Ágape lá, né? Os nossos amigos que a gente tem ali, nossos parentes, nossos irmãos, né? Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. Quer deixar uma mensagem final ainda? Sim. Tu repete a última coisa que tu falou sobre que Deus não... Como que é? Da frase? Aham. Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma os disponíveis. Exatamente. Deus tem uma atração misteriosa e específica com aqueles que são imperfeitos. Uau! Deus tem uma atração, né? Então, você que se considera imperfeito, que se considera fraco, você que é jovem, que humanamente falando, né, é impossível resolver aquilo que está acontecendo na sua vida. Sim, eu vou lembrar uma frase que acabei de falar agora na imersão que nós tivemos agora de tarde, de Hudson Taylor. Ele diz assim: os grandes homens de Deus, não foram grandes homens de Deus os que transformaram o mundo, mas os fracos nas mãos de um Deus poderoso. Uau! Eu quero te agradecer mais uma vez. Sim. E a frase que eu ia trazer agora para finalizar, né? Não se contente em apenas existir, viva o propósito de Deus, do Deus que te criou para cumprir. Amém. Glória a Deus. Cara, como diz o Judá Bertelli, tudo fala. Gente, o nosso episódio hoje, a gente teve um roteiro e tudo mais, seguiu aqui, mas de tarde nós estávamos conversando sobre coisas assim, e tipo, eu não sabia que ia caminhar para esse lado, mas basicamente tudo que a gente falou, e um pouquinho antes de vocês entrarem, eu disse, ô Igor, eu me sinto como se Deus estivesse usando nós como missionários para alcançar o Brasil. Falei para ti, né, um pouquinho antes. E aí, cara, a gente começou a falar sobre coisas assim que aconteceu aqui no episódio. Então eu creio muito. Nós estamos tendo um probleminha na nossa live faz mais ou menos uns 4 episódios. Deixa eu te contar, tá? Eu abri o YouTube e eu não vi falhar nenhuma vez o tempo que eu fiquei com ele aberto. Não deu uma trava, nada. Então eu creio que Deus está operando grandes coisas aqui, né? E esse episódio foi muito especial, foi de Deus mesmo, assim. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E pessoal, não esqueçam de compartilhar esse episódio, tá? Com quem precisa ouvir uma mensagem como essa, né? E também segue a gente lá no Instagram, podcast Produtivamente, Senhor Júnior Ribeiro, Igor Rig, Produtora Desígnio, e também acessa o site da Produtora Desígnio, que é produtoradesignio.com.br, e lá você vai saber muito mais sobre o nosso trabalho, tudo que a gente faz aqui, né? E como que a gente se movimenta. É isso. E é isso. Nath? Deus te abençoe.